preços de transferência são os preços e condições praticados nas transações entre partes não relacionadas, ou seja, entidades relativamente às quais não existem relações de dependência jurídica ou económica. Esses preços e essas condições devem ser depois aplicadas nas transações entre partes relacionadas e, portanto, esse é o aspecto fulcral dos preços de transferência. É importante referir que os preços de transferência se aplicam em três contextos principais. Em primeiro lugar, nas transações que têm relevância para efeitos fiscais, portanto, vendas de bens, prestações de serviço, operações financeiras, reestruturações, e essas operações são normalmente escrutinadas pela autoridade tributária e são muitas vezes sujeitas a correções significativas, se não for praticado nessas operações um preço de mercado. Depois, é muito importante também a matéria dos preços de transferência, quando estamos em contextos de subsidiação de preços, feita de várias maneiras, mas que resultam muitas vezes em situações de dumping ou de preços de produtos e de serviços vendidos abaixo do preço de custo. Também aí a matéria dos preços de transferência é muito relevante, pois ao disciplinar os preços em que essas transações são feitas, que têm que ser preços de mercado, evitam essas práticas abusivas. Em terceiro lugar, também é importante referir a relevância dos preços de transferência na matéria da gestão, digamos assim, das relações entre os stakeholders das empresas e essas empresas, nomeadamente a relação entre os sócios e a sociedade e entre outros interessados na gestão dessas sociedades, como por exemplo os órgãos de administração e essa sociedade. E essas transações devem ser sempre feitas também a preços de mercado. Portanto, é esta a relevância da temática dos preços de transferência, tanto na matéria fiscal como noutras matérias que são relevantes para a vida das sociedades. Há duas regras essenciais. Uma é a fixação de preços nas transações com partes relacionadas com referência a preços que foram estabelecidos com partes não relacionadas. Por exemplo, se uma empresa tem que financiar as suas participadas e tem financiamento junto de instituições bancárias não relacionadas, deve usar esses preços ou esses juros que está a pagar às instituições financeiras como referência para os financiamentos que vai fazer às suas empresas participadas. Por outro lado, também existem obrigações de documentação que estão previstas na legislação e que certos contribuintes têm mesmo que produzir, ou seja, os contribuintes têm que demonstrar que as suas transações são feitas a preços de mercado, produzindo para isso documentação que, em algumas circunstâncias, no caso dos grandes contribuintes, têm mesmo que ser entregues à autoridade tributária numa base anual. Bem, neste momento há uma grande tendência para a redução das taxas de IRC em todos os países. E, portanto, isso vai resultar numa redução da receita fiscal direta. Em Portugal, como sabemos, a taxa de IRC vai passar este ano, em 2026, para 19%, o que implica uma arrecadação de menos de 200 milhões de euros de impostos diretos face ao ano anterior. Isto faz com que haja uma maior pressão por parte do fisco para controlar a receita ao nível dos impostos diretos. E a matéria dos preços de transferência é uma das áreas onde vai ser exercido mais escrutínio para preservar essa receita. Também, obviamente, a nível internacional, passa-se exatamente o mesmo. Todos os países estão a tentar reter a sua receita fiscal, principalmente a receita fiscal em matéria de impostos diretos, e a matéria dos preços de transferência continua a ser muito importante para assegurar essa receita.